Olá, sejam bem-vindos todos mais uma vez. Estamos aqui para dar início a um novo estudo de Escola Sabatina. Temos aí esse começo de ano de 2020 com um estudo maravilhoso, muito abrangente e essencial para a Igreja de Deus. O tema geral desse trimestre será sobre reavivamento e reforma, que é a grande necessidade de que é apresentada então nos textos, a grande necessidade que a igreja tem. Primeiramente, nesta ordem, reavivar para em seguida reformar. Ellen White coloca dessa maneira, e o primeiro estudo já tratará de explicar as diferenças em detalhes, né? E estou aqui para ler então o prefácio desse tema para nós. E depois gostaria de tecer alguns comentários em relação ao que nós vamos estudar nesse trimestre de modo geral. O prefácio é um texto do Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 215 e 216. Temos aqui 3 parágrafos para ler. No primeiro, diz: encontramo-nos em situação muitíssimo difícil, esperando e aguardando o aparecimento de nosso Senhor. O mundo está em trevas, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, diz Paulo, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Sempre foi propósito de Deus tirar das trevas luz, da tristeza alegria, do cansaço descanso, para serem fruídos pela alma expectante, anelante. Aqui fala então dessa situação nos últimos dias, nesse aguardo do aparecimento do Senhor. E enquanto que o mundo está em trevas e caminhando para a destruição, nós devemos ser então luz diante desse mundo. E aquele dia não deve nos surpreender, mas estarmos atentos aos sinais proféticos e estar com a vigilância em dia. O segundo parágrafo nos diz: que estão fazendo, irmãos, na grande obra de preparação? Os que se estão unindo com o mundo estão se amoldando ao modelo mundano e preparando-se para o sinal da besta. Os que desconfiam do eu, que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo um molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Aqui destaca a preparação necessária e pergunta justamente que caráter nós estamos moldando. Se um que estará apto para receber o selo de Deus ou então o sinal da besta, né? E o último parágrafo nos traz o seguinte: agora é o tempo de preparar-nos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros, jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo, jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Pesquisem as Escrituras por vocês mesmos, para que possam compreender a terrível solenidade do tempo presente. Aqui fecha o texto com uma mensagem muito pesada, mostrando os requisitos, deixando muito claro que Deus não vai passar em alto os pecados acariciados por aqueles que justamente receberam todo o conhecimento e, no entanto, preferiram se manter no pecado. Eu gostaria de comentar
que alguns tópicos, né, que nós vamos estudar nesses 13 estudos do trimestre, abrindo aí, como já foi dito, com reavivamento e reforma, trazendo a distinção de uma coisa da outra, e depois vem espécies de pessoas que Deus usa, muito importante mostrar o perfil do verdadeiro reformador. A reforma é de dentro para fora, o estudo 3 traz-nos essa noção muito importante. Não é algo que se sustentará se a reforma for algo apenas de aparência, se for nos moldes do que os fariseus então apresentavam como uma religião. Ela deve começar no interior e com certeza se manifestará no exterior. O cristão visto do lado de fora, reforma na santificação do sábado, reforma nos negócios da vida. Então aqui nós vemos quão abrangente vai ter os assuntos. Não basta conhecer em relação ao sábado do 7º dia como o dia correto de guarda, de nada adiantará isso se não haver uma prática correspondente e que haja então a obediência, o descanso, tal como dado na Bíblia e nos testemunhos, né? Então nós vamos estudar em detalhes esse aspecto, porque é uma realidade patente em nossos dias que no Adventismo tem havido muita falha nesse sentido, de não cumprir perfeitamente então com a obediência à guarda do sábado como exigido por Deus. E aqui vem falando também da reforma negócios da vida, que traz essa ideia justamente sobre a verdadeira honestidade, principalmente aqueles que estão dia a dia envolvidos, né, nos negócios. Essas pessoas têm que ter uma noção muito clara de qual que é o nível de honestidade que Deus pede. É uma estrita, então, recomendação que Deus nos dá nesse sentido. Depois vem um texto um assunto muito menosprezado, muitas vezes, não é dado atenção e, no entanto, a Mensageira do Senhor escreveu bastante sobre isso, herança, testamentos e doações. É algo de suma importância que tenhamos a compreensão correta do que Deus também pede em relação a isso. Depois vem os assuntos de reforma de saúde e reforma no regime alimentar, que é algo essencial também para o verdadeiro reformador. Essa parte da temperança não pode ser negligenciada, assim como o entendimento das doenças, suas causas, como haver uma cura real, né, onde a natureza vai fazer o seu trabalho de regenerar, construir aquilo que foi danificado. Então aqui é um assunto essencial também para os nossos dias, o braço direito da mensagem do terceiro anjo sendo apresentado. E por fim se tratará sobre a educação escolar desejada, apresentando aí a defesa que Deus faz em relação à educação domiciliar, né? Uma educação que é o modelo, o ideal divino dado a todos nós, assim como deveria ser gerido então escolas da igreja, e tem diversas recomendações aqui dadas então nesses estudos aí que vão perpassar por esse primeiro trimestre de 2020. Eu gostaria de ressaltar duas pérolas da pena de Ellen White, textos maravilhosos. No Desejar de Todas as Nações, na página 614, nós temos aqui um relato muito interessante. Diz que Cristo condenou fartamente os abusos, mas teve cuidado de não diminuir a obrigação. Então, este é o perfil do verdadeiro reformador, aquele que
busca então, ao mesmo tempo, não cair no erro dos fariseus, mas também não cairá no erro então de uma frouxidão, uma apostasia em relação ao que é exigido do verdadeiro Filho de Deus. Aqui então, por um lado, Cristo condenou fartamente os abusos. Nós vemos quando ele vem falando daquela religião exterior dos fariseus, que não tinha conteúdo, essência verdadeira, apenas era algo para aparência. E, por outro lado, ele em nenhum momento diminuiu as obrigações e não ficou no partido daqueles que eram mais liberais, então, tal como os saduceus, os herodianos, que era outra classe que tinha já caído na apostasia. Ele procurou, então, trazer um perfil que colocava as coisas no devido lugar. A reforma deve ser radical, sim, porque há um contraste muito grande entre o mundo e o que Deus pede. Mas o fato de ser radical, no sentido de ir à raiz do problema, do pecado, não ficar só na aparência, nem por isso significa que se inventará, então, regras, leis humanas, como era o caso dos fariseus. Temos aqui também, no Desejar de Todas as Nações, página 142, que inclusive está na lição Cristão Visto do Lado de Fora, na página 22 da nossa lição, que fala que nossa influência sobre outros não depende tanto do que dizemos, mas do que somos. Veja só que importante é esse trecho aqui retirado desse maravilhoso livro Desejar de Todas as Nações. A nossa influência, ela será sentida então de forma vigorosa nas pessoas através então do que de fato somos, do que fazemos e não apenas em discursos vazios. Temos nesse mesmo estudo da lição Cristão Visto do Lado de Fora, a lição de número 4, na página 28, nós temos alguns textos maravilhosos da Pena Inspirada e eu gostaria de ler com vocês nesse momento para concluirmos. Aqui então, o primeiro texto está na meditação Cristo Triunfante, página 203, uma meditação de 2002, que diz que Cristo é nosso modelo, o perfeito e santo exemplo que nos é dado seguir. Não podemos nunca igualar o modelo, mas podemos imitá-lo e nos assemelharmos a ele segundo nossa capacidade. Aqui então nós vemos que esse é um modelo perfeito, inigualável, mas que devemos sim cumprir fielmente os requisitos segundo a capacidade de cada um. E aqui no texto seguinte da meditação para conhecê-lo, página 136, diz que precisamos desviar os olhos do que é desagradável para Jesus. Cumpre-nos amá-lo mais, obter mais de sua atraente beleza e graça de caráter. Sua atraente, então, beleza e graça deve nos encantar tudo isso e deixar de olhar aos erros e falhas dos outros. Devemos lembrar que nossos próprios caminhos não são perfeitos. Cometemos repetidamente erros. Ninguém, senão Jesus, é perfeito. Então, na obra de reforma, é importante ter em mente que não é visando ao próximo que nós vamos construir, seja uma comunidade cristã saudável, seja no nosso desenvolvimento do processo de santificação. Devemos olhar para Cristo e, olhando para Ele, sempre teremos o que avançar. Isso, sem dúvidas. E, por outro lado, se nós ficarmos olhando para o outro, nós não sabemos qual que é a experiência exata daquele. Aqui, ponto, então, de esclarecimento, de conhecimento, o nosso próximo já está para
para julgarmos. De repente nós tivemos privilégios, conhecimento, experiência dobrada, triplicada em relação ao nosso irmão. Estamos muito mais em falta do que ele. Devemos sempre ter isso em mente. E o último texto, então, para finalizarmos, está no Mensagens Escolhidas, volume 1, página 337. Faço das minhas últimas palavras esse texto maravilhoso e que venha acalentar nosso coração. Dia a dia sabemos que, ainda que os caminhos nossos não são perfeitos, temos um Salvador que se importa conosco e que a cada dia nos ajuda e nos fortalece na fé. Diz aqui no texto que devemos crescer diariamente em amabilidade espiritual. Havemos de falhar muitas vezes em nossos esforços por copiar o modelo divino. Muitas vezes havemos de prostrar-nos em pranto aos pés de Jesus, por motivo de nossas faltas e erros. Mas não devemos desanimar. Cumpre orar mais fervorosamente, crer mais plenamente e de novo tentar com mais constância crescer na semelhança de nosso Senhor. À medida que desconfiarmos de nossa capacidade, confiaremos na capacidade do nosso Redentor e renderemos louvor a Deus, que é a salvação de nossa face e nosso Deus. Amém.